Queridos camaradas, estimados amigos, abrir um horizonte de esperança na vida deste país é ao mesmo tempo uma necessidade e uma possibilidade cuja concretização está ao nosso alcance. É uma necessidade porque em tempos sombrios é a esperança que nos permite vislumbrar um futuro melhor e lutar por ele. É uma necessidade para todos aqueles que hoje justamente se inquietam com a sua saúde e com a saúde daqueles que lhes são queridos. É uma necessidade para todos aqueles que se viram lançados no desemprego, os que se veem impedidos de trabalhar, os que veem reduzidos os seus, muitas vezes, já magros e incertos rendimentos, e para todos aqueles que, mesmo trabalhando e por vezes arriscando a sua saúde, não veem o seu esforço compensado de uma forma justa. É uma necessidade para todos, jovens e menos jovens, os que sentem comprometidas as suas possibilidades de realização no estudo, no trabalho e na vida. E é por isso que esta candidatura, mais do que necessária, é imprescindível. Mas abrir um horizonte de esperança na vida deste país, além de ser uma necessidade, corresponde também, como dizia, a uma possibilidade concreta. Temos, enquanto povo, a força e os meios bastantes. Mobilizemos, então, a coragem e a confiança. Esta candidatura é parte dessa mobilização e é, por isso mesmo, uma manifestação de confiança no povo português. Confiança na mobilização de energias e de vontades para lutar por uma vida melhor e por um país mais justo. Daqui lanço o apelo a todos os que não prescindem deste horizonte de esperança e a todos os que não abdicam de lutar pela sua concretização. Podem encontrar nesta candidatura um espaço de convergência, façam desta candidatura parte da mudança a que aspiram, parte da luta que travam por um Portugal melhor. Vivemos um tempo difícil e exigente, todos o sabemos. O surgimento de uma pandemia terá certamente apanhado muita gente desprevenida, mas o que não podemos é ficar distraídos, nem podemos ignorar as lições que este tempo nos oferece. Não podemos ignorar a realidade de milhões de seres humanos que são empurrados para uma situação de vulnerabilidade extrema, desprotegidos na doença, em países onde não existe um sistema público e universal de saúde e em países onde a saúde e a doença se transformaram num negócio. E esta é a primeira grande lição que temos que retirar deste tempo. Em Portugal foi e é, com o Serviço Nacional de Saúde, e apenas com o Serviço Nacional de Saúde, uma valiosa conquista de Abril, que podemos contar para defendermos a nossa saúde. Depois de desertarem do combate à pandemia, os grupos económicos privados que fazem negócio com a doença querem agora aproveitar-se das dificuldades do Serviço Nacional de Saúde para embolsarem mais recursos públicos, que fazem falta ao SNS e para assim engordarem os seus lucros. E é bom lembrar que o negócio da doença cresceu e só se mantém, só sobrevive à sombra do desinvestimento do Estado no Serviço Nacional de Saúde. E é por isso que das duas uma, ou investimos o necessário no SNS para que este responda cabalmente às necessidades que sobre ele estão colocadas, ou continuamos a alimentar com recursos públicos o negócio privado da doença. Há uma segunda lição desta pandemia que não podemos ignorar: a importância dos trabalhadores. Foram e são os trabalhadores, mesmo no período do confinamento,
que mantiveram e que mantêm o país a funcionar. São os trabalhadores quem cria a riqueza do país e quem assegura serviços essenciais à nossa vida coletiva. Não foi apenas com a Covid-19 que eles se tornaram imprescindíveis. Já eram antes e continuarão depois a ser imprescindíveis. E aquilo que nos é imprescindível deve ser cuidado e valorizado. Uma outra lição, a terceira, a importância da produção nacional. Não é de agora, mas a situação que vivemos demonstrou ainda mais claramente. A produção nacional revelou-se indispensável, seja por aquilo que assegurou, seja por aquilo que não assegurou e devia ter assegurado. Não esquecemos a aflição de países que precisavam de bens, de equipamentos, de medicamentos e outros produtos que outros países retinham arbitrariamente nas suas fronteiras. Fronteiras de súbito reerguidas num mercado que nos diziam que era único e que não tinha fronteiras. Pois bem, ficou demonstrado ainda mais claramente o risco da enorme dependência do país no plano produtivo, nos planos alimentar, energético, industrial e tecnológico, ainda mais desaproveitando amplas potencialidades do país. Ficou demonstrada a vulnerabilidade que esta dependência representa para a população. Finalmente, uma quarta lição: a importância do mercado interno, que susteve a queda do produto, impedindo um trambolhão maior da economia. Vários países europeus, como vimos, encerraram fronteiras, proibiram exportações de certos produtos e importações de outros produtos, mostrando assim a margem de manobra suficiente para defenderem a sua atividade própria, nem que seja invocando motivos de saúde pública. Ora, temos também nós de defender o nosso mercado interno, o que exige reforçar e ampliar a capacidade produtiva, defender as micro, pequenas e médias empresas, proteger e elevar os rendimentos da população, dos trabalhadores e das suas famílias. A importância dos trabalhadores, dos serviços públicos, da produção nacional e do mercado interno. 4 importantes lições do tempo que vivemos. 4 importantes razões para uma mudança de curso na vida nacional. 4 importantes motivos pelos quais as próximas eleições para Presidente da República não podem passar ao lado dos portugueses. E é que estas eleições, caros amigos e camaradas, não podem mesmo passar ao lado dos portugueses, como parece que alguns gostariam. As circunstâncias que se vivem exigem que se dê uma especial atenção a esta questão. Andamos, andaremos por esse país fora a divulgar os valores e os objetivos desta candidatura, como hoje aqui fazemos neste comício, respeitando todas as normas de proteção da saúde. Mas sabemos, porém, que, inevitavelmente, os cuidados a ter impõem restrições à nossa ação e a todos os que gostariam de participar nas nossas iniciativas, sendo muito aqueles que, mesmo querendo, não o podem fazer. Terá sido hoje aqui o caso também neste comício. Ora, só há uma escolha consciente e informada se houver conhecimento dos projetos e das candidaturas que se debatem e confrontam nestas eleições. Queremos, por isso, lançar daqui um desafio. Nas atuais condições, a devida atenção às eleições para Presidente da República, com o exercício pleno do direito a informar e a ser-se informado, com a garantia da possibilidade de expressão, da pluralidade de ideias e de posicionamentos, princípios consagrados na Constituição, tudo isto exige uma atenção maior às diferentes candidaturas e às possibilidades de debate e de confronto de ideias. Exige uma maior cobertura das iniciativas, que não pode ser remetida apenas para as poucas semanas que antecedem as eleições. Assim,
o exige a função social, a responsabilidade social dos órgãos de comunicação social, que não se podem aliar dos condicionalismos do tempo que vivemos. As dificuldades criadas pela Covid-19 continuam a ser instrumentalizadas para atacar direitos e para impor retrocessos. Aí temos o crescimento do desemprego a ser usado como chantagem para aumentar a exploração, a precariedade laboral, o ataque aos salários, a desregulação de horários, a usurpação de cada vez mais tempo à família e ao lazer, o incremento dos ritmos de trabalho, a degradação das condições de trabalho, o desinvestimento nos serviços públicos. Sob a capa de alegadas reestruturações, aí temos também os despedimentos coletivos, como aquele que acaba de ser anunciado no grupo Global Média, com o despedimento de 81 trabalhadores, incluindo 17 jornalistas. Um despedimento que é inaceitável e que urge reverter e impedir. Daqui manifestamos toda a nossa solidariedade a estes trabalhadores. Defender o direito destes trabalhadores ao trabalho, defender melhores condições de trabalho para os trabalhadores da comunicação social, é defender a democracia, é defender o direito à informação, à liberdade de imprensa, a par de outros importantes princípios consagrados na Constituição da República, o que por si só justificaria a necessidade de uma intervenção pública do Presidente da República, que tem por dever velar pelo cumprimento da Constituição. Não é aceitável que os mesmos responsáveis que despejam milhões de euros de recursos públicos nos grupos económicos lavem as mãos e se demitam de intervir quando estes grupos económicos sacrificam o emprego dos seus trabalhadores às suas estratégias de negócio e de concentração de capital, neste caso, de concentração da propriedade, titularidade dos órgãos de comunicação social. É também com este tipo de atitudes que se aprofunda a promiscuidade entre o poder político e o poder económico, que alimenta a corrupção e que coloca os instrumentos do poder político ao serviço de uma minoria privilegiada. Aí temos também o sufoco da cultura e dos seus trabalhadores, que é uma forma de sufoco da sociedade no seu todo, que põe em causa o direito à criação e à fruição culturais, elemento essencial do desenvolvimento integral do ser humano, elemento essencial para a sua saúde e bem-estar, essencial também ao desenvolvimento da sociedade. Aí temos, novamente, o medo a ser exacerbado e manipulado para restringir direitos e liberdades, a pretexto do combate ao vírus e para esconder as medidas de investimento que tardam em ser adotadas na saúde, nas escolas, nos transportes e noutros serviços públicos e locais de trabalho. Reaparecem os estados de emergência, que pouco ou nada têm a ver com a observância de normas que a população pode cumprir e que já cumpre na maioria dos casos, mesmo sem estados de emergência, que suspendem direitos fundamentais, como o direito ao protesto e à luta, essenciais para travar os abusos, os aproveitamentos e o oportunismo dos que querem continuar a enriquecer à custa da exploração dos trabalhadores e do saque dos recursos do Estado. Aí temos novamente também as pressões da União Europeia a procurar condicionar a resposta nacional aos problemas que enfrentamos, a impor critérios arbitrários que condicionam o alcance da resposta inscrita em instrumentos como o Orçamento de Estado à grave crise que vivemos. Estimados amigos, Portugal vive há demasiado tempo um conflito entre o caráter progressista e avançado do regime democrático, tal como consagrado na Constituição, e a ação de sucessivos governos, com a cumplicidade de sucessivos presidentes da República, que se afastam da Constituição e do caminho de desenvolvimento que ela ainda acolhe, apesar das amputações e das subversões de que foi alvo. Alguns voltam-se agora contra a Constituição,
de forma mais ou menos assumida, uns dizendo claramente ao que vêm, outros dissimulando as suas intenções por detrás de alterações pretensamente cirúrgicas, uns e outros convergindo na intenção de culpar e de atacar a Constituição. Ora, o problema não é nem nunca foi a Constituição, o problema não é nem nunca foi o caráter progressista e avançado do regime democrático que emergiu da Revolução de Abril. Muito pelo contrário. O problema é, e tem sido sempre, a ação e a omissão de governos e de presidentes da República, incluindo os atuais, que convergem no bloqueio à plena concretização do projeto de desenvolvimento vertido no texto constitucional. No momento atual da vida nacional, talvez mais do que noutros momentos, talvez mais do que nunca, precisamos de um Presidente da República que assuma sem rodeios o objetivo de defender, aprofundar e ampliar o regime democrático consagrado na Constituição, fortalecer as suas raízes na sociedade portuguesa. Precisamos de um Presidente da República que seja coerente com o juramento que faz no momento em que toma posse, jurando defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição. Ora, um Presidente verdadeiramente comprometido com este juramento está necessariamente comprometido com os interesses dos trabalhadores, das mulheres, dos jovens, dos reformados e idosos, das pessoas com deficiência, dos discriminados, dos desprotegidos, dos micro e pequenos empresários, dos pequenos produtores. Está obrigatoriamente comprometido, em suma, com os interesses do povo e não com os interesses dos grupos económicos e financeiros que dominam a vida nacional, sufocando a democracia e o desenvolvimento. Eis as razões pelas quais esta candidatura, mais do que necessária, é indispensável e insubstituível. Porque se bate e se baterá, a partir do exercício dos poderes do Presidente da República, pela valorização do trabalho e dos trabalhadores. O direito ao trabalho, o pleno emprego, o emprego com direitos, o aumento dos salários, particularmente do salário mínimo nacional, a salvaguarda da saúde e da segurança dos trabalhadores, o direito ao repouso e ao lazer, são princípios que não podem ficar esquecidos nas páginas da Constituição. Têm de ser uma realidade concreta na vida de todos os portugueses. O Presidente da República não pode dar o respaldo sistemático a todos os que procuram impedir ou limitar a subida dos salários. Num país onde ainda se empobrece a trabalhar, o Presidente da República tem a obrigação de pugnar pela melhoria dos salários, como condição de justiça social e de dinamização da atividade económica, de retoma do crescimento, tão necessários neste momento. Esta candidatura, no tempo que vivemos, mais do que necessária, é indispensável e insubstituível. Também para lutar pelo direito à saúde, mas também por outros direitos. Pelo direito à habitação, pelo direito à educação, pelo direito à cultura. A Constituição assegura o acesso de todos os cidadãos aos cuidados de saúde, independentemente da sua condição económica. À proteção específica da infância, da juventude e da velhice, dos cidadãos com deficiência. A Constituição da República estipula o direito de acesso à habitação e a existência de rendas compatíveis com o rendimento das famílias. A Constituição estipula o direito à democratização do ensino e a igualdade de oportunidades no acesso e êxito escolar. Estipula a democratização da cultura e o acesso de todos à criação e à fruição culturais. A defesa do património cultural. Ora, isto não podem ser apenas princípios, bons princípios inscritos nas páginas da Constituição, nem podem ser privilégio de uma minoria. Tudo isto tem de ser realidade concreta na vida dos portugueses.
Não precisamos de um Presidente da República que seja patrono dos interesses dos grupos económicos e financeiros, que lucram com a destruição dos serviços públicos e com a privatização de empresas públicas. Precisamos de um Presidente da República que use os seus poderes para assegurar a todos os portugueses os direitos que a Constituição prevê e consagra. Esta candidatura, mais do que necessária, é indispensável e insubstituível na luta pela igualdade e contra todas as discriminações. Pelo fim das discriminações e das violências que pesam sobre as mulheres. Pelo direito à igualdade plena no trabalho, na sociedade, na família e na vida. Pela erradicação do racismo e da xenofobia, que ainda nestes últimos dias vimos grotescas expressões nas paredes de algumas escolas. São coisas que só no caixote do lixo da história podem encontrar o seu lugar. Na luta também contra todas as discriminações em função da religião, das convicções políticas, da situação económica, da condição social, da orientação sexual. A igualdade não pode ser apenas uma palavra inscrita nas páginas da Constituição. Tem de ser uma realidade vivida no dia-a-dia, todos os dias. Estimados amigos, o país só se desenvolve se os direitos forem efetivos. E para efetivar direitos, para lhes dar mais conteúdo, o país tem de se desenvolver. Esta candidatura, mais do que necessária, é indispensável e insubstituível também para apontar e concretizar um caminho de desenvolvimento económico do país, no quadro do respeito pelo ambiente, pela natureza, um caminho de desenvolvimento que seja o garante da efetivação dos direitos e do bem-estar social. O reforço e a ampliação da capacidade produtiva nacional, na indústria, na agricultura, nas pescas, produzir mais para dever menos, a modernização das forças produtivas e a sua plena utilização, a propriedade pública dos meios de produção e de empresas e setores estratégicos, de acordo com o interesse coletivo, o estímulo ao associativismo e à propriedade cooperativa e comunitária, a inovação científica e tecnológica, tudo isto encontra respaldo na Constituição da República. Ora, precisamos de um Presidente da República que não o esqueça e que o lembre sempre que isto precisar de ser lembrado, a quem tiver de ser lembrado, sempre que necessário. Esta candidatura acho que já o perceberam, mas eu repito, mais do que necessária, esta candidatura é indispensável e insubstituível, também para defender os desígnios da soberania e independência nacionais, fazendo prevalecer os interesses nacionais sobre as imposições externas. Tais desígnios são inseparáveis das vertentes política, económica, social e cultural da democracia. O Presidente da República não é governo, sabemos-lo bem, mas pode e deve atuar no quadro das funções que lhe estão atribuídas, usando os seus poderes para impulsionar um sentido de mudança, de desenvolvimento, de progresso e de justiça social no curso da vida nacional. O Presidente da República não se pode resignar perante um país com o futuro comprometido e sem esperança. Não se pode resignar perante o desaproveitamento das enormes potencialidades do país. Portugal pode ser um país mais desenvolvido, mais justo e mais soberano. Esta candidatura, já o perceberam, mais do que necessária, é indispensável e insubstituível, porque é perante as dificuldades certas que importa saber com quem podemos contar. E porque esta candidatura já mostrou que tem a têmpera dos que não se escondem, dos que não desertam, dos que não se rendem, dos que lutam até às últimas consequências pela liberdade e pela democracia. Fixemos então no presente e no futuro do nosso país os valores de Abril e o seu horizonte de fraternidade, de liberdade, de igualdade e de esperança. Viva Portugal!